Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e dessa vez para falar sobre reforços no Sub-20 do Vasco. Você deve estar pensando, pô Garone, de que me interessa reforços no Sub-20? Eu quero saber, são dos profissionais do Vasco. Já falei isso aqui em alguma live, já falei lá no Twitter, com certeza, já falei muito sobre isso, da importância da captação de atletas para as divisões de base. Só para a gente lembrar alguns nomes aqui, Romário, por exemplo, veio do Olaria, o Valdir veio do Campo Grande, Edmundo do Botafogo. Vamos trazer para mais recente aqui o próprio Paulinho, vendido recentemente para o Bayer Leverkusen, chegou ao Vasco vindo do Madureira. O Vinícius, que muita gente hoje pede como titular da equipe, também veio do Madureira. Thiago Reis, contratado junto ao Cruzeiro no ano passado, ou retrasado, na verdade, ano retrasado, 2018, ele chegou ao Vasco no finalzinho do ano e acabou sendo destaque na Copinha. Enfim, existem vários nomes. Rômulo, contratado do Porto de Caruaru, volante. Enfim, Giovani vindo da Desportiva. Dá para ficar o dia inteiro aqui relembrando os jogadores que foram contratados pelo Vasco ainda na base e que alcançaram ou muito sucesso, caso de Edmundo, Romário, por exemplo, ou que tiveram alguma atuação nos profissionais do clube e chegaram a dar algum retorno técnico ou financeiro. Jardel, por exemplo, contratado junto à Ferroviária, Ferroviário, na verdade, do Ceará. Enfim, então é importante a gente ficar sabendo quem está chegando, quem está saindo do Sub-20, do Sub-17 do Vasco, porque muitas vezes esses jogadores vão fazer parte do elenco profissional. Um exemplo é o próprio grupo do Vasco agora em 2020, que 75%, 80% é formado por atletas das divisões de base. Inclusive jogador de 18, 19 anos, como foram esses reforços contratados agora, muito em breve podem estar disputando, atuando nos profissionais do Vasco. Nada impede o contrato do jogador para a base, na maioria das vezes, a partir dos 16 anos, ele já pode assinar contrato profissional, é exatamente igual ao dos profissionais. Claro, muda valores, muda tempo, mas nada impede ele de atuar nos profissionais. Por isso a importância de trazer essas informações aqui. Inclusive é algo que eu faço desde 2008, quando eu criei meu primeiro blog para falar sobre o Vasco, o extinto Boteco do Portuga. Não sei se alguém aqui me acompanha desde essa época, mas sempre trouxe esse tipo de notícia. Renato Kaiser chegando no Vasco, enfim, diversos nomes. Diogo Barbosa, hoje no Palmeiras, é outro jogador que passou pela base do Vasco também, chegou vindo do Goiás ou do Vila Nova, se não me engano. Enfim, vários exemplos e o Vasco continua nessa saga de contratar reforços para a base. Inclusive já falei aqui sobre o Guilherme Carneiro, que me chamou a atenção alguns vídeos dele, também é um reforço do Vasco para essa temporada, que veio do Boa Vista de Portugal. Bom, mas vamos lá, vamos aos jogadores novos que chegaram agora, mas antes, rapidinho, se inscreve aqui no canal se você é novo, está passando pela primeira vez. Curte o vídeo, deixe seu comentário também sobre o que você espera dessa equipe Sub-20 do Vasco, que estreia dia 14 no Campeonato Carioca. Sei que a torcida vascaína é muito chegada no time de juniores, tem tido um prazer de ver esse time jogar, apesar do desmanche recente, até por isso as contratações são importantes e estão chegando nesses últimos dias. Mas deixe seu comentário aqui, se inscreve, dá uma olhadinha em como se tornar membro do canal também, que isso ajuda demais. Mas vamos lá. 2 reforços confirmados pelo Carlos Brasil nessa quarta-feira, como eu disse, noticiei já lá no lance. Um deles é o Andrei, meia que disputou a Copinha pela Ponte Preta, jogador de 18 anos de idade, mas que na verdade pertence ao Nova Iguaçu. Cheguei até a assistir alguns vídeos dele, se quiser procura aqui depois. Andrei, Nova Iguaçu, Sub-17, algo parecido ao Andrei Nova Iguaçu, você vai ver alguns lances dele. É um jogador de lado de campo, inclusive os 2 jogadores contratados pelo Vasco são atacantes de lado. O Vasco perdeu recentemente para os profissionais Gabriel Peck, Lucas Santos, que estourou a idade, o próprio Vinícius, que eu já citei aqui. Muitos jogadores que costumam jogar pelo lado do campo e vêm reforçando exatamente esse setor. O Andrei é uma das novidades, jogador destro, mas que atuou pelos jogos que eu vi, inclusive os da Ponte Preta na Copinha, jogou muito mais pelo lado esquerdo, porque é um jogador que tem facilidade na finalização de média distância, é um cobrador de faltas, então jogando pela esquerda tem a facilidade de cortar para dentro e finalizar. Isso pelo pouco que eu consegui ver, óbvio, não dá para a gente fazer uma avaliação real do jogador só por vídeo do YouTube, mas só para ter a noção de como ele joga e quais são as características dele. Tem atuado pela esquerda, é destro e finaliza de fora da área. O outro reforço contratado pelo Vasco foi o Marcos Dias.
mais um jogador de lado de campo, também destro, só que é muito mais um jogador de velocidade que atua pelo lado direito, é um jogador mais de força física, de mais imposição física do que realmente com qualidade ali nos pés. Vinha atuando pelo Palmeiras, já estava há algum tempo no Palmeiras, desde o Sub-15, fez parte do elenco campeão mundial Sub-17 em 2018, no ano passado foi campeão paulista Sub-20, com a equipe do Palmeiras, inclusive, se eu não me engano, ele fez gol na decisão contra o São Paulo, mas perdeu espaço essa temporada. Até esqueci de falar aqui, o Andrei chega por empréstimo ao Vasco de 1 ano, cedido pelo Nova Iguaçu, ele estava na Ponte Preta, mas o passe dele, os direitos dele pertencem ao Nova Iguaçu, que cedeu ao Vasco. Já o Marcos Dias vem do Palmeiras em definitivo, porque nessa temporada ele não foi nem escalado para a Copinha, acabou perdendo um pouco de espaço no elenco palmeirense e por isso chega ao Vasco. Se eu não me engano, ele tinha contrato com o Palmeiras até o meio da temporada, acho que vai ser rescindido para assinar com o Vasco, muito provavelmente por 1 ano também, para ter esse período para ser avaliado até com mais calma pelo departamento do Vasco. Então são os 2 reforços que chegam ao Vasco, já vem treinando, como disse aqui, o Vasco estreia no Campeonato Carioca Sub-20 no próximo dia 14 contra o Boa Vista. Depois, acho que no dia 17, se eu não me engano, estreia na Copa do Brasil Sub-20 também. A temporada, na verdade, começa agora. Muita gente acha que a Copinha é o pontapé inicial do ano para o Sub-20. Na verdade, é o fim do ano. A temporada 2019 encerra na Copa São Paulo de 2020 e agora realmente começa o calendário. Que é depois da Copinha que os jogadores conseguem ter um período de descanso, que eles tiram as férias deles e depois eles retornam para atuar normalmente a partir de março, como vem acontecendo. Então tem essa brechinha, a pré-temporada na verdade acontece agora pós-Copinha. E o Vasco então vai começar com um time bastante reformulado. Além desses 2 reforços, já falei do Guilherme Carneiro, que chegou, tem o Lucas, um centroavante que veio, se não me engano, do Londrina, e tem o Juninho, um jogador que veio do Boa Vista, só que do Rio de Janeiro. Na verdade, ele teve a passagem pelo Arthurzinho, time da 4ª divisão do Rio. O Arthurzinho, aquele mesmo que jogou no Vasco em 84 com o Dinamite. Tem um clube que ele é o presidente, obviamente, e leva o nome dele. Ele jogou a 4ª divisão carioca profissional, não Sub-20. Já vinha então atuando com os profissionais no ano passado e agora chega ao Vasco também por 1 ano. Então, time bastante alterado em relação à Copinha. Como já falei aqui, muito jogador subiu. Juninho, Vinícius, próprio Thales Magno subiu ano passado, Gabriel Peck, Miranda, Ulisses, muito jogador do ano passado que estourou a idade, Lucas Santos, Alexandre, Caio Tenório, enfim. E o Vasco tenta reformular e reforçar esse elenco para essa temporada. Um dos nomes que eu já trouxe aqui, inclusive em vídeo, já fiz matéria lá para o Lance, que o Vasco vem monitorando, é o Emerson Batalha, colombiano do América de Cali. Perguntei ao Carlos Brasil também sobre a situação desse jogador, que eu fiz vídeo aqui, se eu não me engano, durante o Carnaval, que as negociações estavam bastante adiantadas, mas pelo que o Carlos me falou, já não está tão adiantado assim. Deu uma esfriada nos últimos dias. Carlos Brasil, gerente de futebol da base do Vasco, caso eu não tenha dado essa referência aqui. Mas é um jogador que ainda interessa ao Vasco, mas diminuiu a movimentação nos últimos dias. Inclusive, é também um jogador, um atacante de lado de campo, como são o Marcos e o Andrei, que estão chegando agora ao Vasco. Talvez isso esfrie até pelo lado do Vasco. O Vasco já acabou fazendo 2 contratações de jogadores com a mesma característica de velocidade de lado de campo. Talvez essa chegada do Batalha ao Vasco acabe não acontecendo nos próximos dias. Por quê? Porque o América de Cali queria também um valor para liberar o jogador. E o Vasco hoje, nesse momento, não tem condição de gastar nem com os profissionais, muito menos, infelizmente, com a base. Então o Vasco tenta ainda fazer esses acordos, é claro, talvez o jogador não indo para nenhum outro clube, o Vasco consiga mais para frente trazer o colombiano, mas a princípio, negociação bastante fria, nada evoluiu nos últimos dias em relação ao atleta. Vamos ver se nos próximos dias surge alguma novidade, mas a princípio tem a chegada desses dois reforços agora. Aliás, citei vários jogadores, esqueci de citar o goleiro Maranhão e o volante também Andrei, 2 jogadores do Itapirense que chegaram recentemente, Itapirense, que enfrentou o Vasco na Copa São Paulo, e o Vasco trouxe então 2 atletas de lá. Mesma coisa que aconteceu com o Everton, o volante que o Vasco
que foi titular do Vasco nessa copinha, também chegou após enfrentar o Vasco na Copa São Paulo. O próprio MT veio do Volta Redonda após uma boa Copa São Paulo pelo Volta Redonda. O Thiago Reis foi artilheiro de copinha pelo Cruzeiro. Enfim, muitas novidades chegando no Vasco nesse sub-20 e que eu acho que vale a pena, como eu falei aqui no vídeo, ficar de olho. Esses jogadores são o futuro do Vasco. Esses jogadores, muito em breve, vão estar vestindo a camisa do Vasco. Nem todo jogador dá certo, nem todo reforço se torna realmente um reforço, principalmente na base. A gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar esses atletas, mas é bom ir monitorando, é bom acompanhar e é bom saber quem está chegando ao clube nesse momento. Então, temos alguns reforços na base, vamos ver como vão se comportar com a temporada, na verdade, se iniciando nas próximas semanas. Bom, galera, é isso. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, que isso ajuda demais a divulgar o canal para todo mundo. Dá uma olhadinha em como você pode se tornar membro. Fiz um vídeo ontem, inclusive, contando a carreira do Denner, algumas curiosidades da passagem dele pelo Vasco. Está exclusiva para os membros, então vale a pena dar uma olhadinha como você pode se tornar, ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Tá rolando live toda segunda-feira aqui no canal, tem grupo no Telegram com a galera batendo papo sempre, pré, pós-jogo, durante o jogo, a galera falando muito também. Se você quiser participar, se torna membro aqui do canal e a gente bate um papo por lá. Bom, galera, é isso, saudações. Mais tarde tem Vasco e ABC no Maracanã, eu volto com o pós-jogo. Valeu!